Pelo menos o que eu vejo, a informalidade, né, gera um engajamento, né, Capobianco? Porque o pessoal fica curioso e tal. Então começar assim com esse bate-papo, tudo é bem legal. E assim, Durval, eu acho que quando você traz uma visão de negócio, é muito interessante para a advocacia. É a multipropriedade, né? Multipropriedade ninguém enxerga como um negócio. Tem que enxergar como negócio. E eu lembro que você sempre falou da multipropriedade, principalmente lá na tua terra que você ama, né? Bragança, por exemplo, é um lugar que você pode ter multipropriedade. Sério? Sim, eu acho que é uma instância, né? Eu tenho um primo morando lá, até vou falar pra ele. Pô. Bragança, Atibaia é um lugar que dá pra fazer. Atibaia eu tô todo dia lá. É bom lugar, viu? Então, mas eu acho que uma grande dificuldade, porque isso não se ensina na faculdade, só se adquire com experiência, e às vezes muita experiência, ou às vezes nem se adquire, né, com o tempo, que é enxergar o direito como um fomentador de negócio. Sim. Na área imobiliária, então, e o extrajudicial tá aí, porque o que a gente vai falar hoje é extrajudicial. Extrajudicial, a primeira também, era tudo extrajudicial. Sim. Tem nada judicial nas duas. Não. E o legal é que assim, o extrajudicial te poupa tempo, né? Porque você deixa de ter toda uma burocracia. Eu falo que é uma advocacia limpa. A advocacia judicial, não é que ela é suja do ponto de vista de ser, é suja porque te toma um tempo. É engessada. É engessado e assim, vem umas decisões que você não acredita. Sim, quer dizer, você não tem uma certeza, né? E até legal que você trouxe a questão de você ser legalista, né? E quando você pensa no extrajudicial, é muito fácil ser legalista. Sim, é só você seguir a lei acabou. Até porque o notário, o oficial de registro tem que seguir a lei. Então, tem que seguir a lei. Ele não vai poder falar para ele, olha, isso vamos daí não... acomodar. Não, tá na lei ou não tá, né? Justamente, é isso daí, não tem como acomodar. Então, agora, no judiciário, você tem interpretação jurisprudencial, você tem a própria interpretação daquele juiz da causa, depois, se cair numa turma, tal, é um posicionamento, se cair na outra turma, até a gente estava falando em off, você interpôs um recurso especial, né, e aí você teve casos no escritório que um recurso especial igual ao outro, um subiu e outro não. Não, assim... É uma coisa incrível, né? Um é conhecido e outro não é conhecido. É o mesmo recurso, um tem os pressupostos recursais e o outro não tem. Como é possível? Direito é um pouco de matemática, né? Então, por que um é 2 mais 2 é 4 e o outro 2 mais 2 é 12? Não dá para entender. Não tem sentido. Não tem sentido, é verdade. Né? E aí você tem que subir com um agravo para conseguir realmente e ainda ter a chance, né? Ainda ter a chance, você falou tudo ainda, de tentar ainda. E o que é pior, o cliente não sabe, né? Ele vai falar, pô, mas doutor, o recurso não foi conhecido? Como explicar para ele? Como explicar para ele? É uma loucura, né? Não, é tenso. Eu vi um artigo na internet, 112 motivos porque um recurso especial não sobe. Não é conhecido. 112! 112. Né? O principal deve ser aquela súmula 7, né? Nossa, tá aquele no top 10, né? Top 10. Você também 7. Sofre com isso, Capopino? Muito. Sério? No submundo do crime também tem isso? Impressionante. Porque eles entendem que é aquela questão, o Fred Didier fala muito isso, né? A transcendência, né? Ele usa muito isso daí, né? Que você precisa de transcender. O recurso especial, ele é um recurso excepcional. Sim. Então, a apelação, por exemplo, toda merda que você escrever na apelação, o tribunal conhece. Pode não dar provimento, mas conhecer eles vão conhecer. Sim. Porque os requisitos são objetivos, né? Aí ele esquece, a apelação é a terra de ninguém. Os pressupostos processuais lá do recurso. O único pressuposto processual da apelação, que eu acho que são 2, é a tempestividade e as custas. Preparo. Prepare as custas. Passou isso daí, o resto é festa. E ainda eu preparo com chance de complementação. De complementação ou de recolhimento. Agora, o especial não, pelo amor de Deus. O especial é uma loucura, né? É complicado. Você provar que o seu processo transcende... Nossa, então, Durval, para a advocacia, o caminho é sempre que possível o extrajudicial. O extrajudicial hoje eu acho que é o futuro, né? Tanto é verdade que você vê hoje uma desmobilização do poder judiciário.
Algumas das chamadas antigas ações hoje são extrajudiciais, a uso capião, adjudicação compulsória, o divórcio, né? Tem várias coisas que antes tramitavam nas várias cíveis especializadas, como a família, e hoje você vai no inventário, né? Tudo isso daí. Então, acho que essa desmobilização do Poder Judiciário deixar o Poder Judiciário com contendas efetivas, e o resto que for possível, né? Que seja tramitado. Agora, o que precisa, Jorge, eu falei isso daí para um registrador faz umas 2 semanas, né? Eu falei, o que precisa é destravar o registrador, né? Porque não adianta nada você dar todos esses institutos e o registrador ficar naquela medo de perder a serventia e ser rígido demais, e aí tudo vai para o Poder Judiciário. Então você perdeu 2 anos no registrador para depois ir para o Judiciário. Aí não tem sentido. É fácil para ele se proteger. Falar, até aqui eu fui, agora forma, é com o juiz. Aí faz exigências que muitas vezes são desmedidas. Justo, não. Então precisa de destravar o registrador. O futuro é destravar o registrador. O registrador precisa de ter, em tese, a mesma prerrogativa que tem o juiz. Entendeu? É de não ser molestado por ações de responsabilidade civil, então aí ele avança. Senão ele vai mandar tudo para o Poder Judiciário. A primeira trava que der, ele manda para o Judiciário. Aliás, a própria lei diz, né? Qualquer enfrentamento que você tiver nos pedidos registrais, você sobe, né? Então, quer dizer, aí não adianta. É complicado. Bom, então vamos falar sobre multipropriedade. É isso aí. Então, bora lá, meu amigo? Bora lá. Bora que dá. Essa musiquinha é top. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais um episódio do meu, do seu, do nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. Sim, aqui no YouTube, no nosso canal da Adnotari. Já faço aquele recadinho básico para você, enquanto está vendo esse vídeo, aproveita agora. Abre uma outra aba no seu computador ou então aí no teu celular e entra lá em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. A anuidade, olha, os benefícios que tem a anuidade é quase de graça, de tão barata que é, porque você tem núcleos temáticos com reuniões frequentes, mensais pelo menos, para que você tenha temas dos mais variados. Eu, por exemplo, estou lá no núcleo de leilões. Então você tem temas interessantíssimos que vão trazer uma assertividade maior para a sua advocacia. Conteúdo exclusivo, desconto em cursos, todo curso que a Adnotari faz tem preço especial para quem é associada, quem é associado. O grupo de WhatsApp com respostas, perguntas, com todo mundo se ajudando. Eu falo que ninguém larga a mão na grande família que é a Adnotari. Então, entra lá em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. E também nos siga nas redes sociais, lá no Instagram, @Adnotari. E veja os episódios anteriores. Aliás, já tem episódio do Durval, que falou sobre justiça social e imobiliária. Olha, é imperdível, assim como este episódio. Então, vê esse para depois ver os demais, que você tem muito conteúdo. E eu tô aqui com meu amigo Durval. Fala, Durval, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, Adnotari. Aqui com meu amigo Capobianco também. Uma alegria, uma satisfação. A felicidade é minha, eu já te falei isso no episódio passado, porque nós temos uma longa jornada juntos, né? Principalmente no Legale, que a gente dividia turmas de pós-graduação. Era uma excelente lembrança, né? Sábados, durante a semana e tal. Ótimos, né? Foram muito bons. E uma das memórias mais legais que eu tenho lá do Legale, quando nessa época a gente estava mergulhado só tinha presencial, né? Os alunos, a participação dos alunos, os alunos não deixavam você ter intervalo, né? Assim, é a barba, né, Jorge? A barba que nos dá esse sentido de autoridade. Eu também tô ficando com barba branca. Né? Aí a pessoa fala, olha, esse daqui eu vou perguntar, né? Então, mas é uma satisfação. O professor tem que propagar o conhecimento, né? Legal. Levavam processos para ver, né? Tinha de tudo. Era uma mentoria ali fantástica, né? De tudo, né? Aliás, deixa eu aproveitar e falar o seu currículo formal aqui que você me passou, porque ele já é bem proveitoso. Advogado, mestre em direitos difusos e coletivos,
especialista em tecnologia educacional, coordenador e professor de não uma, não duas, não três, mas 4 pós-graduações do Legale. Que pós-graduações são essas, meu amigo? Direito imobiliário, contratos imobiliários, né, regularização imobiliária, e agora nós estamos lançando direito ambiental aplicado ao agronegócio. Que é a tua área de mestrado, né? Minha área de mestrado, esse ano eu faço 25 anos de mestre. Nossa, Mais 5 anos que eu estudei para ser mestre. 30 anos atrás eu comecei mestrado em Santos. 30 anos atrás. Santos era bem diferente do que é hoje, há 30 anos atrás. Sim. Né? Aliás, o mercado imobiliário evoluiu. A pandemia deu uma revolucionada também no mercado imobiliário. Muitos institutos novos, esse é um deles, né? Sim. Muita coisa nova. Eu falo que você que tem um código aí de 5 anos atrás, pode jogar fora. O código está totalmente desatualizado na área de direito imobiliário, né? Tem que comprar um novo aí, porque tá tudo novo. Autor de várias obras jurídicas, né? Você trouxe aqui no outro episódio um artigo que você escreveu sobre justiça social imobiliária, mas tem outras obras também no mercado, né? Tem a minha obra principal, que foi a minha monografia de mestrado, essa tá esgotada, não é? Mas eu tenho outras, escrevi sobre mandado de segurança, escrevi sobre contratos imobiliários também num livro sobre direito internacional contratual. Tenho aqui vários artigos aí e obras das quais muito me orgulho. Que maravilha. Membro do Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil, advogado laureado pela OAB, advogado homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo. Quer dizer, é uma sumidade, estamos aqui com o cara, eu posso dizer que sou amigo do cara que tá aqui para falar um pouquinho, fora que ele é humilde, né? O Durval olha... Você tava falando eu posso falar uma curiosidade aqui? Por favor. Jorge. Então, olha que interessante. Temos vinheta a gente precisa criar uma vinheta para curiosidades. Curiosidades. Pronto. Então, Jorge, você estava falando aí todo esse... eu me lembrei, Jorge, você sabe que eu palestro na OAB desde o Rubens Aprobato Machado. Olha quanto tempo que eu palestro na OAB São Paulo. E eu participava da prerrogativas da OAB numa época que era o BIP. Você lembra do BIP? Eu vi no YouTube. Bip, bip, bip. Aí você tinha que procurar um orelhão, a OAB dava para nós um montão de moeda, assim, daquelas, não é moedas, daquelas ficha de orelhão. Ficha. E bipava. Acho que temos que explicar o que é orelhão, né? Aí bipava, pip, 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 pip. Eu pegava aquela moedinha, ia até um orelhão, a moeda, a ficha de orelhão, mandava, a menina atendia do outro lado e falava o código, 365 Roma, 365R. Era o código que a pessoa sabia que do outro lado tinha alguém da prerrogativas para atender algum colega em dificuldade. Certo. Então veja como eu sou antigo, né? Eu sou da Câmara de Prerrogativas desde a época que eles acionavam os advogados de plantão por BIP. Maravilha. Ficha telefônica. Eu tô velho, viu, Jorge? Não, que é isso. Você tá experiente. Aliás, acho que o que você já prestou de doação... Né, aliás, a docência é um sacerdócio, né? É um sacerdócio. Realmente é uma coisa que não se ganha dinheiro, né, Jorge? Não se ganha, né? Se paga contas. Mas eu acho que isso não é o principal, né? O principal é você ter a certeza, né, do tanto de vidas que você tocou como professor. E tocou positivamente, porque tem professor que toca negativamente. É um professor abusivo. Quantos casos nós tivemos de professores que abordaram, né, teve assertivas sexuais em relação aos alunos? Esse é o professor negativo, é o professor tóxico. Mas nós também temos aqueles professores que nos marcaram na nossa vida. Sim. Não só como professor, como paradigma também não é isso? De virtudes e eu acho que isso é o que você deixa, né? Isso que toca a vida do aluno. O aluno, depois de 20 anos, fala, professor tal, eu lembro, lógico que eu lembro dele, né? Isso daí é muito importante.
ontem até eu recebi uma mensagem no Instagram de uma ex-aluna, já advogada, que falou assim, lembrei das suas aulas porque eu fiz uma ação de direito do consumidor, eu tinha dado aula para ela de direito do consumidor, sobre a diferença de vício e fato do produto, tal, tudo. E eu falei, olha, ela falou assim, olha, alguns alunos não gostavam de você, né? Eu falei, provavelmente pelas provas, né? Me chamavam algumas turmas chamavam de meu malvado favorito. Nossa. Porque nas aulas eu era legal, mas na prova arregaçava. Mandava arrepiava lá, tal. Mas aí precisa ser justo, né? A prova é a avaliação. Não, e você sabia, eu até estava comentando com ela, eu acho que na graduação, eu tinha um papel de preparar para o 6º ano. Sim. Né? Porque a vida, não adianta passar numas férias na faculdade, no curso de graduação, sendo que a vida, a realidade no dia a dia é complexa, é complicada, é difícil. Sim, né? sim. Você até estava falando no episódio anterior o quanto que é difícil trabalhar na área do direito, né? É muito difícil. E eu acho que se você tem essa preparação, é que a Universidade de Direito não te prepara, né, Jorge? Nós ainda somos a mesma faculdade de Direito, não estou dizendo todas, né? Que não te prepara. Você vê que hoje o advogado ele não sai preparado, por exemplo, para arbitragem, para conciliação. Eu ligo para mediação, eu ligo para advogado e falo, doutor, vou fazer um acordo, comigo não tem acordo. Não, sabe assim, é um advogado que foi despreparado na faculdade para conciliar. Ele só quer um embate, né? Ele só quer ir num campo, né, que é o poder judiciário, nenhum demérito ao poder judiciário, pelo contrário, ele é um poder constituído da nação, da qual eu vou nutrir o maior respeito até o dia da minha morte. Mas a gente bem sabe, não é? Ele é incerto, né? Demorado. Ele é demorado em alguns casos, e assim, e ele é muito subjetivo, ainda bem, né, o juiz ele carrega para a sentença as tintas que ele enxerga no quadro, né, e não há nenhuma crítica disso, e essas tintas podem não ser as minhas, se não era só colocar uma inteligência artificial para resolver, e pronto. Não é cartesiano, então, né, assim, é nesse campo de incerteza que nós trabalhamos, né, não é matemática, né, então, mas é o nosso mundo, nós adoramos ele por ele ser assim. E até, Durval, o extrajudicial é deixado de lado na graduação, né, a formação jurídica é do contencioso, né, justamente. E quando você pensa nessas formas, principalmente no direito imobiliário, as formas de regularização fundiária que existem, os caminhos de negócios imobiliários, faz com que realmente um estudo complementar seja obrigatório. Sim, você tem a matéria, que é a matéria de uma dimensão, se chama contratos. Ali vem tudo, vem desde contrato de compra e venda até seguro, passando por todos os contratos nominados do Código. Mas você veja, aquilo ali você enxerga o Código Civil na faculdade em uma dimensão plana. Sim. Você tem que enxergar aquilo em tridimensional. Você tem que montar aquele artigo como se fosse um negócio. E esse olhar é muito difícil para um menino de 20 anos. Sim, né? Não tem 22. Maturidade. Agora, isso é a vida, né? Mas se você tiver um professor que faça brotar no aluno esse olhar de negócio na letra da lei, é uma coisa muito interessante. Por isso que eu acho, Durval, e isso eu busco implementar na minha vida docente. Até porque você sabe, eu trabalho num ramo muito específico, que é de leilões, sim. Estou como leiloeiro público, e o que eu vejo é um gap, um espaço, um vazio, uma lacuna gigante entre as oportunidades que são geradas nos leilões, a pessoa que quer realmente investir e o advogado, a advogada que poderia estar assessorando e trabalhando nesse meio campo, né? Sim. E isso daí não é só falta de conhecimento técnico, porque o conhecimento ele está aí espalhado, mas é falta de enxergar o direito como negócio. Sim. Eu acho que esse é um paradigma que precisa ser mudado. Sim, eu também acho. E o campo do leilão é um exemplo bem bacana, né? Por quê? Porque a pessoa fala assim, mas eu tenho muito medo de entrar nesse campo, eu tenho até um dinheiro guardado para investir, mas eu tenho uma preocupação. E aí, se você tem um advogado que tem essas qualidades, que tem essa capacitação, né, também não pode ser um franco atirador, né, porque né, o leilão tem muitas peculiaridades, né, mas se tem um advogado competente e tal, e ele dá um suporte jurídico, a pessoa acaba fazendo um excelente negócio. Hoje, eu acho que já há bastante tempo, a tendência da advocacia é a maior especialização possível. Sim. Então você pega, por exemplo, no campo do direito imobiliário, que é a nossa praia. Os leilões, eles têm que ser um foco
verticalizado de quem quer atuar nos leilões. Sim. Assim como na questão de multipropriedade, na REURB, em outras tantas, porque são tão... o nível de detalhamento para a aplicação do conhecimento é tão grande que é necessário ter esse aprofundamento, né? Eu acho também. Eu acho que eu acho que hoje, né, a chamada microespecialização é o que acha o nicho, né? Porque você fala aqui dos mercados nichados, né? O mercado é nichado quando você se especializa nele e você tem poucos concorrentes. Porque quando você fala em direito imobiliário, são milhares. Quando você fala em direito imobiliário ambiental, já são dezenas. Quando você fala em direito ambiental, regularização ambiental, já são o quê? 3 ou 4. E quanto mais você nichar, melhor fica, porque você vai ter pouquíssimos concorrentes, né? Mas eu acho, Durval, que principalmente para a jovem advocacia, é muito difícil sair de uma generalidade, né? Porque boletos sempre vencem, então Sim. precisa pegar. Eu lembro quando eu estava no começo da profissão, quando eu advogava, era o quê? Fazia trabalhista, fazia condominial, fazia família, né? Tudo que aparecia, porque você tem boleto para pagar, você tem... Eu ainda tive um suporte bom, porque eu comecei dando aula já logo que eu saí da faculdade. Então as aulas me garantiam os pagamentos dos boletos, então eu consegui gerir a minha advocacia, e aí eu caí no mundo dos leilões e depois eu me transformei em leiloeiro. Mas para o advogado hoje, recém-formado, até uns 5, 6, até 10 anos talvez de carreira, é difícil conseguir nichar tanto, né? Aos poucos que vai. Eu acho que essa seria uma boa estratégia, Primeiro que você ainda não sabe o que você quer, né? Também tem acho que isso. você vai precisar de maturar uns 5 anos, né? Uma especialização. Sim, e aí depois você fala isso que eu quero. E aí você nichar numa microespecialização. E aí fazer o quê? Começar a entrar num funil mesmo, né? Porque vai ter adversidades e aí você vai ter que deixar coisas de lado. Eu tô lendo alguns livros e um dos livros que eu tô lendo, da Daphna, sobre hard skills. Não, aliás, sobre power skills, né? Os soft skills, né? E ela tá falando, o difícil é falar não. Né? Porque às vezes você vai ter que falar não para um cliente de uma área para poder absorver e focar naquela outra, mas para você poder fazer essa escolha, você tem que ter uma maturidade e um senso de, eu vou falar sobrevivência aqui, porque é dinheiro que vai deixar de entrar, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Você vai investir, né, Jorge? Porque quando você é generalista, é ótimo. Mas num determinado momento, você vai ter que abandonar aquilo que o generalismo você não gosta, não é? Essa área, eu sou trabalhista e não gosto de imobiliário, tá? Então você abandona imobiliário, fica na tua área, ou vice-versa, né? Trabalhista e adorou imobiliário, vai largar trabalhista. Então essa é uma escolha que você tem que fazer, né? Consciente, né? Fechar a porta, falar, eu vou me arrepender. Não se arrependa de nada. Todas as suas escolhas na sua vida, a porta foi fechada, não queira abrir de novo, né? Então, porque só vai te fazer sofrer. Então, decidir, tá decidido, vamos em frente, né? Eu acho que esse é o caminho. Cada escolha repercute numa renúncia e numa oportunidade. Sim, perfeito. A renúncia daquilo que você deixou de escolher e a oportunidade daquilo que você escolheu. Então, basta você direcionar o foco para a oportunidade, né? E não para aquilo que você deixou para trás, obviamente, né? Isso eu acho que é muito importante. Muitíssimo importante. Né? E aí, Durval, entrando no foco aqui do nosso tema, multipropriedade, né? Aliás, eu queria que você, já explicando o que é a multipropriedade, trouxesse por que isso pode ser visto como um negócio. Eu vou começar com um caos. Opa! Tem o som do caos? Calma aí, vamos lá. Vamos fazer a vinheta aí, por favor. Capobianco, vinheta. Capobianco, então vinheta pro caos. Chama. Opa, então, você vê que você fugiu da ordem aqui e tal. Então, vamos agora para o nosso quadro Causos do Mundo Notarial e Registral. Maravilha, olha só. Então, vamos já começar por um caso, porque eu acho que é interessante, essa visão tua foi muito boa. E aí você trouxe aqui no briefing, você falou o seguinte, como a venda da multipropriedade pode ser invasiva e desconfortável e por quê? Um sonho que não é assimilado ou compreendido por muitos. Eu vou começar com uma história e vou responder essa daí, pode ser? Beleza, claro. O Durval, muitos anos atrás, comprou com os primos dele um kitnet na Ilha Porchá.
Porque não é da sua época, Jorge, mas a gente ia muito num lugar chamado Ilha Porchá Clube, que ficava no cantinho da praia ali, tinha os bailes do Havaí. Lá é São Vicente, né? Ali, acho que, não sei se é São Vicente, acho que é São Vicente, o Ilha Porchá. Não era bem bailes do Havaí, acho que era Noites do Luau, era um outro nome. Balada Forte, vamos lá, Balada Forte. Baile do Havaí, acho que era no Gonzaga, esse era outro nome, mas enfim. E a gente gostava muito, então nós compramos lá em 6 primos, nós compramos num condomínio, porque na época não tinha multipropriedade. Então foram 6 nomes para a matrícula. Então, na época, eu descia dentro com a namorada, a hora que eu abri a porta, tava o meu primo lá dentro com a namorada dele num kitnet. Quer dizer... Aí eu falava, pô, Edivaldo, né? Edivaldo, dá um tempo na jaula, né? Pô, eu falei que eu ia descer, não é? Eu quero intimidade aqui, não é? Com a minha namorada, você e a sua namorada aqui, já ninguém mais vai ter intimidade, né? Kitnet... Não, eu não quero saber, mas pô, eu tinha te ligado, eu falei que eu ia descer, mas eu resolvi descer também. Pode chamar a polícia, é lógico que isso não acontecia, eu estou dando um exemplo mais exacerbado. Mas veja só, se a polícia viesse, a polícia vai perguntar, quem é dono? Eu sou dono. E o Edivaldo é dono também. Então, quer dizer, no condomínio em geral, que era o caso ali, que tinha 6 proprietários do mesmo imóvel, todo mundo podia descer a hora que quisesse e ocupar o imóvel a hora que quisesse. Um caos. Sem exclusividade. O que ele poderia falar é sair numa boa. Falar, eu vou sair porque eu gosto muito de você. Por mera liberalidade. Por mera liberalidade, né? Mas se ele quisesse ficar, a polícia não poderia fazer nada. Por que eu conto isso daí? E depois nós vamos entrar nesse caos. Porque agora eu compreendo a multipropriedade. A multipropriedade é um exemplo de um condomínio em geral em que nós todos teremos posse, mas teremos uma posse compartilhada e exclusiva. Exclusiva no lugar de compartilhada. Então quer dizer o seguinte, que na minha semana eu vou descer para Ilha Porchá e o meu imóvel será só meu. É meu, é do Edivaldo, é do Paulo Henrique, é do não sei quem, mas naquela semana ele é meu. Então a multipropriedade, ela picota esse conceito e permite que no meu espaço de tempo eu uso ele de forma exclusiva. Aí você pode chamar a polícia. A polícia vai chegar e falar, peraí, o que é aqui? É uma multipropriedade. De quem é a semana? Do Durval. Então ele vai ficar e você cai afora. Isso eu não tenho no condomínio geral. Sim. Então a multipropriedade, ela vem para fechar essa lacuna do condomínio em geral. Quando todo mundo comprava um imóvel, você lembra disso? Vamos comprar um imóvel. Sim. Ainda mais em veraneio, né? Justamente. Questão do imóvel de veraneio. Lá em Atibaia, vamos comprar um imóvel em Atibaia lá uma pra gente. Uma chácara, um imóvel no condomínio fechado. Aí você quer fazer uma festa de aniversário, quando você vê, chega um outro proprietário. Não, mas essa festa é minha. Né? Não, mas eu não quero saber. Quer dizer, então a multipropriedade, ela veio para isso. Esse caso aí é o seguinte, a multipropriedade, como ela é picotada em até 52 multiproprietários, 52 semanas, perdão, o que acontece, Jorge? Ela precisa de uma venda agressiva. Então, se você, por exemplo, vende 52 multipropriedades de um mesmo imóvel, você já imaginou você vender 52 de um apartamento? Tem 112 para vender. 52 avos? 52 avos de um apartamento de 112. Tá. E assim, e é do tempo, né? Eu acho que esse conceito inicial é o que vai definir toda a utilidade, né? Todo o proveito da multipropriedade. Então, você tem 52 possíveis porque são por semana, 52 semanas no ano. Sim. Então, você divide na fração de tempo o exercício da propriedade. É isso mesmo. Eu não vou entrar no âmbito da letra da lei, mas eu vou explicar mais ou menos o que é. A multipropriedade, eu lembro de ter feito uma palestra de novos temas imobiliários em Piracicaba. Lotou, o registrador estava lá, lotou, o notário, o promotor, lotou, pela OAB, né? Era um cinema, a parte de cima e a parte de baixo. Que legal. Acho que das palestras que eu dei até hoje, acho que a mais foi lotada foi Piracicaba. E no final, o registrador falou, olha, Durval, aqui, de tudo que você falou, a multipropriedade é a única coisa que eu não vejo como possível aqui. E não é mesmo, Jorge, porque a multipropriedade, ela só tem sentido onde há turismo.
Você entendeu? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma casa em Atibaia. Vou dar um exemplo bobo de multipropriedade para depois nós entrarmos na multipropriedade mesmo. Então eu tenho uma casa e o Jorge vai visitar sempre a minha casa em Atibaia. Pô, Durval, adoro a sua casa, vende para mim. Durval, adoro a sua casa, vende para mim. Eu vou chegar e falar, Jorge, aqui eu não vou vender, eu adoro aqui. O que eu posso fazer é o seguinte, eu vou picotar minha casa em 10 e vou abrir 10 matrículas da minha matrícula. Você está entendendo, Jorge? Sim. Então quantas matrículas eu tenho? Uma. Quantas matrículas eu vou abrir? 10. 10 da mesma casa. Então eu terei 10 multipropriedades. Multipropriedade 1, multipropriedade 2, multipropriedade 3, 4, até a 10ª. E eu chego para vocês, Jorge, minha casa inteira eu não vou vender, mas eu picotei ela em 10. Você quer comprar 10 avos da minha casa? Aí você vai falar, não, mas aí eu não quero, porque quando eu descer vier com a minha família, minha filha, minha família, eu vou chegar aqui, você vai estar aqui. Não, não, não. Isso era no condomínio em geral. Na multipropriedade, eu vou respeitar as vezes que você virá aqui com a sua família. Tanto é que a legislação fala que na sua fração de tempo você vai usar a casa na sua totalidade e com exclusividade. Porque eu também posso chegar e falar, a casa é muito grande, Jorge, eu fico na edícula. Não. Só total. A lei fala, você citou muito bem, a lei fala, a minha utilização da minha fração de tempo é na totalidade com exclusividade. Agora, eu consigo vender bem as 10 semanas. Por quê? Quem não quer ir num final de semana em Atibaia, passar lá com a família, o clima e tal. Agora, em Piracicaba não é bem uma cidade turística. Não, tem os seus atrativos. Piracicaba é lindo. Então, mas o primeiro a multipropriedade, eu acho que ela funciona na praia, ela funcionaria em Campos Jordão, ela funcionaria em Monte Verde, ela funcionaria sim em Atibaia, mas ela não funcionaria num local onde não tem uma tradição efetiva de turismo. Então, o primeiro ponto de partida para verificar se é viável ou não pensar na multipropriedade é o perfil do imóvel. É o perfil, eu acho que não é do imóvel, é o perfil da localidade. Da localidade, isso. Não é porque eu vou te dar um exemplo, né? A multipropriedade, ela pode ser como as minhas, eu tenho algumas multipropriedades, todas em Campos do Jordão, as minhas, todas. Quer dizer, você passa o ano inteiro em várias. Passo o ano inteiro em várias. Não é? E o que acontece? Eu não alugo, eu perco a semana, mas eu não alugo. Eu poderia alugar? Poderia. É um outro ponto que nós vamos conversar daqui a pouco. Não é? Mas eu vou. Se eu não vou, eu mantenho fechado. Ou eu entrego para alguém. Porque na multipropriedade você pode usar, você pode dar incomodato. Jorge, você não quer ir com a sua filha passar uma semana lá em Campos Jordão? Quero. Então, vai na minha semana. Comodato, eu não vou te cobrar nada. Como eu posso alugar, ou nos aplicativos, ou por conta própria, ou no pool. Né? Eu coloco o meu imóvel no pool e aí eu alugo as minhas semanas. Mas eu vou sempre. Então, no meu caso, que já tive tudo em Campos Jordão, já tive terreno, já tive apartamento, já tive até pousada em Campos Jordão. Né? Que maravilha. Chamava Brumas de Avalon. Né? Eu vejo assim, Jorge, vamos falar um pouco sobre o aspecto pessoal da multipropriedade e depois sobre o aspecto negocial, e eu ainda não respondi essa pergunta da questão da venda. Se eu tivesse um apartamento em Campos do Jordão, eu gastaria com condomínio todo mês, com mulher para limpar todo mês, sim, com internet todos os meses, que meu filho vai querer chegar lá e falar, pai, cadê a rede, né? Cadê o streaming, né? Então você teria que ter isso. Então você tem um imóvel em Campos Jordão, você tem que ter uma estrutura para manter esse imóvel, limpeza, tudo, né? X. Então você tem um custo X. Quando você vai no teu imóvel, que é o teu apartamento, você levanta de manhã e sai para ir almoçar, quando você volta a cama está desarrumada. Se a empregada não for, a colaboradora não for naquele final de semana, sua esposa vai ter que arrumar a cama. Sua esposa vai ter que lavar a louça, sua esposa vai ter que fazer, sua esposa vai ter que lavar o banheiro, a sua esposa. E a multipropriedade, não, ela tem uma hotelaria a reboque. Então, quando eu vou para Campos do Jordão, na minha multipropriedade, eu saio para almoçar, quando eu volto, meu apartamento está arrumado. Está cheiroso, o banheiro está lavado,
Eu não levo travesseiro, eu não levo coberta, eu não levo lençol, tá tudo Quer lá. dizer, é uma estrutura quase que hoteleira. É uma estrutura hoteleira, né? Então, qual é a multipropriedade hoje, que é uma multipropriedade, assim, que eu recomendo? A multipropriedade com hotelaria. Porque eu posso ter uma multipropriedade sem hotelaria? Pode, a minha casa lá de Atibaia, por exemplo, que eu vou dividir em 10. Então, nós vamos ter uma multipropriedade, mas na semana que você for, não tem hotelaria. Entendeu? Você sai com E se um outro deixou bagunçado, vai estar bagunçado. Vai estar bagunçado. Você vai ter que ter alguém que é uma colaboradora que vai na segunda-feira, ou uma faxineira para poder limpar. Então, assim, eu acho hoje que a multipropriedade, em primeiro lugar, nós precisamos de entender o que é a multipropriedade. Então, eu acho que isso é um ponto importante, né? Falta cultura. Assim, não, falta. Porque assim, dividir não é uma coisa brasileira, né? Não, do ponto de vista do imobiliário. Não né? é. E eu agora vou responder essa questão do caos, que até o Capobianco nós invertemos, né? Porque esse caos era no final, acabamos mandando para cá. Porque o que acontece? Hoje, se você sentar para pegar um brasileiro médio e falar que ele vai comprar multipropriedade, ele não compra. Porque ele não entende o que é. Ele não entende. Você precisa de pegar um vendedor muito habilidoso para dizer para ele o que é para ele comprar. Por quê? Ele tá lá em Campos do Jordão, ele tá lá com a família, ele adora aquilo ali e ele compra. Mas ele é do Rio, ele é de Minas, ele é de algum lugar e ele não vai para lá. Lá é muito longe. Então ele vai entender que ele vai pagar o ano inteiro um condomínio e não vai. Entendeu? Então ele fala, nossa, entrei numa fria, ele vai judicializar aquela aquisição. Porque ele não compreendeu o que ele comprou. Sim. Agora, Jorge, se nós pensarmos bem, por exemplo, você pega o meu, eu posso dar um exemplo claro, meu, pessoal? Por favor. Eu tenho uma multipropriedade em Campos do Jordão que é duplex, né? Vamos dizer assim, a suíte presidencial do hotel. Ela é duplex, embaixo tem um dormitório, nós temos 4 TVs igual a essa no apartamento, você vê o tamanho do apartamento. Né? Nós temos banheira de hidromassagem, nós temos 2 quartos grandes, nós temos uma sala inteira no estilo japonês, com aquela cama no chão. É um negócio espetacular. Eu tenho home office, tudo lá nos 2 andares. Eu paguei 40 mil quando eu comprei. 40 mil reais. Ora, se eu alugar essa multipropriedade, eu tenho 2 semanas nesse empreendimento. Se eu alugar hoje, eu vou alugar por 800 reais a diária. Vezes 14 no ano, em quanto tempo eu vou ter recuperado meu patrimônio de 40 mil? Rapidamente. Sim. O resto é meu para sempre, lucro. E você só aluga quando quiser. Só alugo quando eu quiser. Então, esse imóvel, ele me dá uma despesa anual, vamos chamar assim, hoje, por volta de 3 mil reais. São 3 diárias, o resto também é lucro. Quer dizer, então se eu fizer 3 diárias de 14, já me pagou o custo do meu imóvel no ano inteiro, em que eu apliquei 40 mil. O que é 40 mil? Não é nada. Não é? Então, assim, a multipropriedade é uma questão interessante. Nós podemos ter brevemente no país a liberação dos cassinos. Quando nós tivermos a liberação dos cassinos, vários imóveis que hoje estão aí em multipropriedade, vou dar um exemplo clássico que vai ser uma multipropriedade de grande sucesso, não estou fazendo nenhuma propaganda, mas enfim, é o Hard Rock Hotel lá no Paraná, que é numa ilha. Não sabia desse empreendimento. É numa ilha, e eles foram furar a água é quente na ilha, é termal. Nossa. Então ali vai ser um dos grandes cassinos brasileiros. Então há uma perspectiva de que a diária ali, naquele empreendimento, seja de aproximadamente R$ 2.500. Por causa do cassino, né? Então, cassino, mais água termal, mais ilha, né? O cara quer ficar uma semana ali fácil, jogando um cassininho e tal, deitado na água quente. Então, assim, ele vai ter um custo pequeno para investir nessa multipropriedade. E imagina se ele comprou só para alugar, o lucro que ele não vai ter. Também. Com pouco investimento. Ele não está comprando por 1.400.000, ele vai estar comprando por 100 mil aí no máximo. Você entendeu? Então você imagina. Então agora, não é toda multipropriedade que é atrativa. Sim. Então você trouxe 2 fatores aqui. A localização é o primeiro fator, para ver a potencialidade da multipropriedade. Sim. Então,
é geralmente ligada à questão turística. Porque é onde você não vai se fixar de forma definitiva ou a longo prazo. Sim. Né? E você tem o perfil da pessoa que vai ter a aquisição dessa multipropriedade. Ele tem que entender o negócio. Que você citou muito bem, que ele será um 52 avos. Ou 2,52 avos, ou 3, vai depender de quantas semanas ele adquire. Então essas semanas elas podem ser de super alta, alta ou média. Né? Tudo depende de quanto você paga também. E aí, já entrando numa outra pergunta, porque assim, vamos imaginar que você está me vendendo a multipropriedade, eu estou me colocando nesse papel aqui, né? Como negócio. Né? Então eu me interessei em Campos do Jordão. Pô, Durval, tem uma multipropriedade lá no teu prédio onde você tem essa cobertura, tal. Pode ser que até a sua própria cobertura duplex tenha uma fração de tempo para ser vendida. Sim, sim. Não é? Sim. Ou seja, eu vou pegar lá o mesmo apartamento, você tem lá um 52 avos, eu vou ter outro um 52 avos. Sim, sim. Né? Como que é feita a questão da definição das datas? Porque esse é um outro fator que gera o interesse direto, né? Sim. Então, por exemplo, Campos do Jordão, pô, é inverno, é serra, o bacana é julho, agosto, né? Mas eu já passei Natal em Campos do Jordão, que também é bacana. Que também é bacana, muito. Bom, você passa o ano inteiro lá. Sim, sim. Tá? Então, você tem o aproveitamento de formas diferentes em cada momento, tal. E como que é definido isso? E já vou emendar uma outra pergunta, Durval. Pode ser vendida, como você tem uma pré-fixação, eu sei que pode ser pré-fixada de forma rígida, ou pode ser mais construída ao longo do tempo essas alterações. Então, você pode ter o que eu quero que você me fale. Pode variar o preço dessa multipropriedade em razão dessas regras? Eu vou responder essa pergunta. Não, ótimo. A própria legislação vai responder. Né? Ela fala assim que como eu divido a semana? Eu divido a semana em fixa. Né? Como é fixa? Um empreendimento em Fortaleza, que é dessa grupo Hard Rock, né? Ele é fixa. Você compra... Vou dar um exemplo. Meu aniversário é dia 30 de maio. Eu compro na semana de 30 de maio. Então eu vou para lá 30 de maio, nessa semana, até Jesus voltar. Ano que vem, semana 30 de maio. 2079, semana de 30 de maio. 2430, semana de 30 de maio. Então essa é fixa pro resto da eternidade. É bom, compra passagem antes. Né? Programação bacana. Né? Nós temos a flutuante. O que é a flutuante? Que é a minha preferida. A flutuante, todo dezembro, né, ele é feito um sorteio. Então, por exemplo, se eu sou letra A, então esse ano, se eu fui em julho, no ano que vem eu não vou mais. Então se faz um sorteio, né, dado a preferência, né, daquela data. Então você é o letra B, eu fui o letra A, então esse ano, Jorge, quando você quer ir? Eu quero ir em julho. Então eu não vou mais, porque agora você é o B, escolheu. No outro ano é o C. Não é que eu vou ficar sem a minha data. A minha data é obrigatória. Vai estar em outro período. Vai estar em outro período, né? E nós temos o misto, que eu posso ter uma semana no fixo e uma semana no flutuante. Eu tenho flutuante, eu tenho fixo. Eu tenho uma fixa que é muito interessante. Eu já recebi as minhas semanas até 2.234. Então, se você me perguntar quando o meu netinho vai para lá em 2117, eu vou te falar essa semana, entendeu? Então, essa é interessante, né? Mas eu tenho outros fixos, flutuantes também. Então, lá em Campos do Jordão, essa fixa. Lá em Campos do Jordão, Por que eu compro lá? Porque ali, para mim, foi uma opção de ter todas essas propriedades com um custo muito baixo. Você vê, por exemplo, eu tenho multipropriedade lá que o meu condomínio é R$87 por mês. Quer dizer, então você nem vê... Com o serviço de hotelaria incluso. Tudo. R$87 por mês. Porque quando você divide 52 multiproprietários, fica pouquinho o condomínio. Né? E tem uma outra vantagem que eu vejo muito importante na multipropriedade. Né? A cada 5 anos troca tudo no quarto, sem você colocar nenhum real, já está nos R$87. Tá. Então se fecha, reforma o quarto inteiro, troca toda a televisão, troca todos os móveis, troca até o carpete. E vem tudo novo. Quanto é? 0. Já está nos R$87.
Então, é uma forma de você ter uma oportunidade de visitar Campos do Jordão que eu gosto a um custo extremamente baixo e o que é melhor, subsidiado. Se alguém desse setor hoteleiro, por exemplo, desse hotel, propor uma ação, reclamação trabalhista e tem uma condenação de 300 mil, põe aí 300 mil dividido por 515 pessoas. Vai dar R$14 por pessoa, reclamação trabalhista. Quer dizer, então você divide muito o seu custo, você divide muito o seu risco, né? E agora ainda respondendo à sua pergunta, você fez uma pergunta muito interessante, né? A questão da valorização. A valorização, Jorge, ela está relacionada à manutenção da sua multipropriedade. Então, por exemplo, se hoje eu tenho uma manutenção espetacular, a pessoa chega, por exemplo, e fala, nossa, eu adorei aqui, agora eu quero vir de novo. Então ele vai no ano que vem, ou esse ano, fala, Durval, você ainda tem semana aqui? Tem, eu quero alugar, porque ele adorou o local. Agora você chega, o elevador está quebrado, a piscina está quebrada, não sei o que, está com falta de né, tem, a cozinha está suja, quer dizer, a pessoa não volta mais. Sim. Então, ele deixa de ser lucrativo para quem vai alugar, vai colocar no pool, não é? E deixa até atrativo para você que vai lá. Você fala, nossa, cada vez que eu venho aqui, isso daqui tá pior. Claro. Então, o imóvel meu que valia 150 mil de multipropriedade, hoje vale 75. Por quê? Porque caiu a qualidade, né, da manutenção. Então, tudo isso daí tem que ser observado na multipropriedade. Como nós estamos, eu já vou devolver para você, como nós estamos num cenário da multipropriedade como negócio, e eu acho que é assim que a gente tem que visualizar, eu acho que tudo isso daí influencia na hora de comprar. Tá. Porque é uma compra que você tem que entender por que você compra, senão você vai judicializar. Vai falar, eu comprei no impulso. Essa é a pergunta. Sim. Entendeu? Foi uma venda satânica, né? Me pegaram, eu não entendi bem, porque eu comprei gato por lebre, porque o cara não entende o instituto. Então, eu vou aproveitar o teu gancho. Eu tenho um grande amigo meu que ele foi para um resort. Não lembro agora exatamente, não sei se foi bonito, eu sei que ele foi num resort, tal, e ofereceram para ele, e aí venha, vamos tomar um café da manhã, isso, não sei o vamos quê, ganhar não sei o quê, ganha brinde, tal, tudo, e ele acabou fazendo, acabou assinando, só que não era multipropriedade. Que ele me contou, eu falei, olha, não é multipropriedade, né? E aí eu quero já aproveitar isso para falar, é um timeshare, qual é a diferença? Porque aí sim você tem uma diferença sutil que faz toda a diferença. Então, a gente está falando de multipropriedade que gera um direito real de propriedade numa fração de tempo. Sim. Teu nome vai estar lá naquela matrícula do imóvel. Junto com 52 outros. Você vai ter lá uma matrícula. Lembrando, não na mesma matrícula, né? Senão seria um condomínio, em geral. É que eu vou ter uma matrícula que é a 1,52, o Jorge vai ter a 2,52, o Capobianco vai ter a 3,52 e aí por diante. Quer dizer, daquela matrícula mãe que é a propriedade, ela vai criar as filhinhas dela. As filhinhas dela. Né, que são aquelas divisões do tempo. E vai depender do seu apetite. Você tem 2 semanas, você pode comprar mais 2. Então eu vou até lá e compro mais 2 semanas do Jorge. Então eu vou ficar com 2 semanas minhas, mais as suas 2, eu vou ter 2 cotas de multipropriedade. Aí a gente já entra o quê? Nessa possibilidade de negociação autônoma também desse direito da multipropriedade. Isso. Eu não preciso te oferecer, porque no condomínio você tem uma preferência dos condôminos. Não, na multipropriedade, né? A legislação diz o seguinte, não tem direito de preferência na multipropriedade, salvo se você colocar. Porque você já imaginou, eu tô num boteco, você fala, Durval, você tem aquela multipropriedade em Campos? Tem. Quanto você quer nela? Eu quero 70 mil, eu vou te dar agora. Posso te dar 2 parcelas? Pode. Não, mas pera um minutinho que eu vou ter que ouvir 52 pessoas para dizer se não quer comprar. Então matou. Então por isso a legislação fala que não tem o direito de preferência. Salvo expressa previsão. Se o cara colocou isso. Se ele colocou isso daí, ele matou o empreendimento. Sim, com certeza. Então ele matou o empreendimento. Então esse é um detalhe. Então a multipropriedade, na acepção da palavra, prevista lá no Código Civil Brasileiro, ela é uma oportunidade de negócio, Jorge. Porque assim, eu enxergo que, veja, por um preço muito baixo, eu tenho essa oportunidade. O timeshare é diferente. Mesmo alguns juízes não entendem. Eu lembro quando eu trabalhava no Banespa, tinha Banstour. O que era Banstour? Todos os meses eu mandava R$400 para Banstour.
Quando eu fosse sair em férias, ele pegava 400 vezes 12, chegava para mim e falava: olha, Durval, você capitalizou X. Então você tem direito a todos esses hotéis no Brasil. Mas presta atenção, eu não sou dono daquele quarto onde eu vou, lá em Recife. Eu dei um dinheiro para você, é como uma construção de renda, sabe, Jorge? Sim. Eu dei R$ 400 durante 12 meses e agora você diz para mim, olha, com o dinheiro que você me deu, Que eu administrei, tal, você tá? tem direito a esses hotéis no Brasil. Qual você quer? Eu quero esse. Então eu vou como hóspede de um dinheiro, eu vou esse ano lá, eu vou o ano... O timeshare é isso. Eu dou um dinheiro, eu constituo uma renda para alguém, e essa renda, ela vai me dar oportunidade de hotéis no mundo todo, por exemplo. No multipropriedade, não. Eu vou ali. Eu posso ter uma rede que sei lá, não vou dar nomes aqui, mas eu posso trocar a minha fração. Eu posso cambiar a minha fração de tempo com o alemão. O alemão vem para o Brasil, eu vou para a Alemanha. Ele pega os meus 7 dias, eu pego os 7 dias dele. Então nós cambiamos a fração de tempo. Mas é um negócio de troca, não é? Então, deixar bem claro, o timeshare é como se fosse uma associação de viagem em que eu dou um valor mensal e nas minhas férias eu escolho hotéis Que é no o que mundo. acontece nesses resorts muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, você não quer ir para Bonito, você vai para tal lugar. Até eu passei uma semana agora nas férias com a Sofia, num hotel em Atibaia, que tem complexo aquático, muito bacana, tal, e eles ofereceram, olha, se você ser um associado VIP, tal, você ganha um quarto diferenciado por tantas estadias por ano, mas não pode ser na alta temporada, tem que ser, aí eles vão definindo, tal, mas eu sou um hóspede que estou pagando parcelado para ter o direito de usar. Você está adiantando um custo futuro. Com benefício de um desconto. A multipropriedade não tem nada a ver com isso. Eu sou multiproprietário, né? Eu sou um domínio compartilhado, né? E qual é a diferença do condomínio geral? No condomínio geral são um monte de pessoas na mesma matrícula. Sim. Na multipropriedade são um monte de pessoas e matrículas diversas. Jorge, eu posso dar uma orientação para o pessoal de uma oportunidade de negócio fantástica que eu vislumbro no futuro para multipropriedade? Agora. Hotéis em decadência. Então, sei lá, eu tenho um hotel em decadência. Por que eu tenho um hotel em decadência? Por uma razão muito simples. Eu não tenho hóspedes, então eu tenho muito período vazio. Sim. Aí eu tenho que pagar copeiro, eu tenho que pagar o cozinheiro, eu tenho que pagar a arrumadeira, eu tenho que pagar o papel higiênico, eu tenho que pagar não sei o que, e eu não tenho hóspede. Quando eu pego esse meu hotel e transformo ele em multipropriedade, olha que interessante, eu vou pegar cada quarto desse hotel, aí eu tenho que mexer na matrícula, e vou abrir 52 matrículas para cada quarto. E o que acontece? Por que é bom isso daí? Porque se o Durval for ou não for, eu já paguei a minha mensalidade. Sim. Então, se o hotel estiver vazio hoje, os multiproprietários já pagaram. Quer dizer, não tem fim, Não tem a renda tá lá. Tá lá. Entendeu? Vazio ou cheio. Então, hoje é o que eu falo sempre para hotelaria. Você tem um hotel que tem um atrativo? Tem. Você não está cansado da hotelaria? Tá. Então, vamos transformar isso daqui numa multipropriedade. Você fica, sei lá, com um quarto para você, a semana inteira, o ano inteiro, e vamos estabelecer multipropriedade nos outros. Você ganha dinheiro vendendo. Você vendeu. Então Então você já ganhou dinheiro na venda. Na venda. Né? Você entendeu? Agora, é lógico, Jorge. Onde está o problema aí? Que é o que eu falo sempre para todo... Eles adoram a ideia. Só que eu falo, agora você precisa de vender. E vender 52 avos não é fácil. Não é fácil, não é? Por isso essa resposta que eu vou te dar. Ó. Se você não tem... Porque se você pegar um casal e falar, vem cá, eu vou te ensinar o que é multipropriedade, o cara falou, eu vou pensar com meu marido, nós voltamos em 2034. Por quê? É complexo. Você vender. Então você tem que ir pela venda chamada venda emocional. E entra a questão da cultura, né? Que a gente não tem essa... Um lugar que é famosíssimo de multipropriedade é Águas, aquela que tem aqui em São Paulo, Olímpia. Olímpia tem muita multipropriedade.
entendeu? A maior parte dos hotéis que lançam em Olímpia são em multipropriedade. Por quê? Porque você vai para Olímpia, você não vai o ano inteiro. Olímpia é longe, é lá perto da minha terra da minha esposa, Bebedouro. Então você vai daqui em Olímpia, são 600 e tantos quilômetros, você já está cansado só de... eu nem vou pegar a estrada. Então, quer dizer, você vai no máximo 2 vezes por ano lá. Então, ali compensa uma multipropriedade. Você vai pagar uns R$115 por mês, né, e vai ter 2 vezes por ano para levar a moçada para Olímpia pela eternidade. Então, assim, coisas importantes. Primeiro, precisa ser perto da minha casa. Eu acho que isso é importante. Não adianta você vai comprar uma multipropriedade lá em Fortaleza, você não vai 2 vezes por ano, com todo o respeito de São Paulo. Você não vai. Talvez no primeiro ano vá. Vá, mas depois no segundo só numa semana. Aí já passa pro pool, já vai alugar, já fica descontente com aquilo lá. Então, eu sempre falo isso daí. Vai comprar multipropriedade? Vai, pensa bem. Perto da sua casa, para você usar, tudo isso daí é importante. Tá. Então vamos aproveitar esse gancho aí e vamos falar de um outro quadro que nós temos aqui, que é o Vai Dar Registro? Bom, nesse quadro a gente traz a experiência do Durval, e aí é um caso de multipropriedade, né, aqui que você trouxe, sobre caso do sonho de um professor com uma cidade. Eu já estou até imaginando, deixa eu aqui pensar, será que é professor? Que professor que é, primeiro? Eu acho que é o Durval, e a cidade é Campos do Jordão. Campos do Jordão. Será que a gente tem, como que é o motorista na sala com candelabro, é mais ou menos assim, isso daí. não é? É isso daí mesmo. Jorge, foi muito interessante, né? Eu fui fazer uma audiência, né, em Campos do Jordão, e assim que eu passei ao portal da cidade, eu encontrei uma coisa muito interessante lá, chama-se paz de espírito. A paz de espírito, ela pode ser um lugar, ela pode ser, para mim é um lugar. Eu sou bragantino, eu nasci em Bragança Paulista. Mas o lugar onde eu quero viver a eternidade, as minhas cinzas serão jogadas lá, é em Campos do Jordão. Não pelo glamour, mas pela paz. Quando você vai em Campos do Jordão, que você adentra ali, parece que Campos do Jordão, não sei se é pelo ar puro, se é pela montanha, se é aquilo ali, para mim, me traz paz de espírito. Então, assim, eu sempre fui apaixonado pela cidade, tanto é que eu já tive de tudo lá, né? E eu acho que hoje, para mim, o investimento mais adequado para Campos do Jordão é a multipropriedade, né? Qual é o problema da multipropriedade? Eu tenho as semanas para mim poder ir. Não é quando eu quero ir, eu não quero, eu vou sábado agora. Não, isso não existe. Mas, em detrimento de eu não ter a data que eu tenho, que eu quero, eu tenho as datas que eu posso. Você já se programou. Já me programei, né? Então, assim, eu tive sorte da cidade que eu amo ter essa possibilidade da multipropriedade, porque poderia ser uma cidade que eu amo, como, por exemplo, Sertãozinho, e lá não ter multipropriedades, né? Então, casou, né? Mas esse caso do professor que ama a cidade sou eu. E Campos, ele não cansa de ter multipropriedades. Agora nós temos, acho que parece que 6 multipropriedades lá em Campos do Jordão. E Campos do Jordão vai inaugurar um dos poucos hotéis no Brasil 6 estrelas, que é da rede mundial indiana, Wyndham, eu acho que é agora, fazendo já uma propaganda aí, né, deles. Mas, então você percebe que Campos, quando você acha que a hotelaria se esgota, ela se reinventa, né? E para você levar um empreendimento de 6 estrelas para Campos do Jordão, alguém já fez um estudo da cidade para falar claro, comporta. Com certeza. E aí me fala uma coisa, você já falou que é tudo pelo oficial de registro de imóveis? É requerimento direto para o oficial registrador? Você vai fazer o seguinte, eu vou resumir, tá? Não dá pra gente... Você tem que fazer uma escritura pública de constituição de multipropriedade. Tá? E vamos pensar num hotel. Então eu vou ter que fazer uma escritura pública de cada uma desses e abrir as matrículas correspondentes. Então quarto número 1, 52, quarto número 2. Então nessa escritura você vai detalhar... a convenção
de condomínio, porque a multipropriedade é um condomínio. Condomínio em multipropriedade, esse é o nome. Então eu vou ter que ter uma convenção condominial para dizer que hora que o cara entra, que hora que o cara sai, quantas pessoas ele pode ocupar o apartamento, quais as responsabilidades, quais são os móveis que vão estar ali dentro, como é eleito o administrador de multipropriedade. Não é síndico, tá? O síndico é no condomínio edilício. Na multipropriedade nós chamamos de administrador condominial, tá na lei. Tá, então ele tem outro nome. Então tudo isso daí é registrado na matrícula. Então é a cara de direito notarial e registral. Sim, total. A multipropriedade, ela só tem razão de existir quando eu encontro o notário para escriturar e quando eu encontro o registrador para abrigar as matrículas. Tanto é verdade que uma dessas daí eu ainda não tenho escriturado e registrado. Eu vou fazer isso esse ano ainda. Então eu vou procurar o tabelião, que eu já estou com o WhatsApp dele, e falo, olha, eu vou escriturar a unidade e tal. Então ele escritura para mim e eu levo para registro. Entendi. Maravilha. Ó, esse foi então o nosso quadro. Vai dar registro? Pô, Durval, olha, é sempre muito bom te ouvir nessa pegada de um modelo de negócio diferente. Sim. Né? Então, a gente tem um perfil de localidade que tem que ser específico para ser explorado sobre esse prisma. Então, geralmente ligado ao turismo, como Sim. você bem disse. Você também tem uma falta de cultura da nossa sociedade que tem que entender como que funciona a multipropriedade. Perfeito, então você tem essa outra questão. E aí, o que você tem de proteção? E até vou dar um gancho, eu ainda não tive, mas eu creio que em breve eu deva fazer leilão de unidade dentro de um condomínio em multipropriedade. E vai ter. Provavelmente. Por quê? Porque vai gerar, ou quer seja, até as despesas condominiais. A gente fala em despesa condominial, tá certo? Fala em despesa condominial, tá As certo. despesas condominiais são baratas, né? Porque se divide em 52 e tal, então são baratas. Mas e o IPTU também você tem Sim, a divisão. Então os valores micro. são ridículos, né? Assim, frente ao que você teria do 100%, né? Mas qualquer outra dívida, uma penhora trabalhista, pode ser uma penhora civil qualquer, qualquer tipo de demanda, até numa falência pode ser, né, se chegar no patrimônio do sócio ou se tiver no da pessoa jurídica que faliu ou numa recuperação judicial, isso pode ser levado de forma totalmente autônoma. Se eu posso vender em regra, eu posso vender de forma autônoma sem preferência dos demais, salvo previsão expressa como você trouxe, no leilão vai funcionar da mesma forma, né? Perfeitamente. É lógico que tudo que você fala em multipropriedade você ganha menos. Hoje proporcional, né? Proporcional. Só que esse é um proporcional interessante. Nós temos uma pessoa que trabalha com isso daí, que é uma corretora especialista em multipropriedade. Quando ela começou, ela falou, isso daqui não vai dar certo. Hoje, ela tem uma renda mensal de mais ou menos R$200 mil. Por quê? Porque ela tem lá no patrimônio dela, lá na prateleira dela, multipropriedades no Brasil inteiro. Então, todo dia ela não vende uma, ela vende 10. Sim. Então ela ganha aquela corretagem pequena, mas ela ganha no volume. No volume. Entendeu? Então, assim, tudo é especialidade, né? Então você fala assim, no começo ela ganha, eu não vou fazer isso daqui, eu tô ganhando, sei lá, R$800 para vender essa multipropriedade, R$1.200 para vender essa multipropriedade, eu não quero, mas se você vender 10 por dia, são 10 mil por dia, 50 mil por semana. Durval, até pegando esse gancho da questão mercadológica, vamos imaginar o seguinte, eu pensei naquela tua pousada que você falou que já teve pousada lá em Campos do Jordão. Certo. Aí você fala, quer saber, claro, você vendeu antes disso, Sim, tal, mas vamos pensar, você vai fazer multipropriedade. Se você vender, como você vendeu ela inteira, vamos pensar, vou colocar valores aqui só a título de exemplo, sim, tá? Sim. Por favor. Você vendeu ela por R$2 milhões. Uhum. Se você colocar na multipropriedade, vamos pensar que tinham 10 quartos, fracionando por 52 e tal, provavelmente, ou eu tenho a certeza, que você, se você vender tudo, todas as semanas de todos os quartos, então daqueles 10 quartos, aquelas 52 semanas, tá? Então você tem 520 vendas feitas. Você com certeza, se você colocar 10 mil por venda, você colocou 5 milhões na tua conta? Sim, ou mais, né? Ou mais. Então, quer dizer, o potencial para quem tem a propriedade,
Você colocou do lado da corretora, Sim. né? Mas para quem tem a propriedade nessa localidade, para atingir o perfil com todas as dificuldades que são da venda. Uhum. É uma venda paulatina que com certeza vai demorar. Mas você consegue ampliar muito o retorno financeiro. Sim, a pessoa que vende, ele fica milionário, entendeu? Agora, Jorge, há só um problema na multipropriedade, a venda. A venda é o gargalo. A venda é o gargalo, porque dá tudo certo, eu escrituro, eu registro nas matrículas, tem um lançamento, lançou, você já imaginou vender 52 cotas de cada quarto? Agora, Durval, é complicado, se vender um imóvel é difícil, né? Já imagina, né? Agora, e a pessoa que não entende? Então, mas isso daí, Durval, eu tô olhando pela oportunidade. Uhum. A oportunidade está em quem entende o negócio. Que nem você entendeu o negócio, você tem várias multipropriedades. Então você, ao entender o negócio, você aproveitou para pegar aquela suíte duplex, cobertura duplex de 40 mil para ir 2 semanas por ano. Não sei quantas semanas você tem lá. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas por ano por 40 mil, ainda pagando R$87 por mês, né? Acho que foi condomínio. De condomínio. Nessa é um pouco mais, mas enfim. Tudo bem, mas vamos dobrar, vamos colocar R$200, mais que dobrou. Pô, R$200 por mês, né? E você consegue tirar fácil isso daí de alguma economia que você faz em alguma coisa. Sim. Então você tem uma oportunidade para quem entende do negócio para comprar. Sim, é o know-how, né? Tudo é como fazer, né? Eu acho que a multipropriedade, ela não é para todos os imóveis, primeiro. Segundo, ela é uma excelente oportunidade de negócio, porque você consegue para uma cidade que você gosta, hein? Se você foi, por exemplo, para Bonito e pensa em voltar para Bonito daqui a 10 anos, você não vai comprar multipropriedade ali, a não ser que seja para alugar. Sim. Não é? Voltar lá você não vai, porque é lindo, é maravilhoso, é espetacular, mas no círculo da tua vida talvez não volte, não é? Então, assim, você precisa de saber o que você compra, pela precificação que você está comprando, e, Jorge, o mais importante de tudo que nós vamos falar hoje, quem vai administrar. Entendeu? Precisa de ser alguém que tenha expertise para poder administrar bem. Sim. Porque não adianta nada você comprar por 40 mil, 20 mil, 10 mil ou 100 mil, uma coisa que daqui a 10 anos deteriorou porque o cara pegou dinheiro do caixa, porque deu golpe, porque deixou cair a qualidade da multipropriedade e tal, porque eu volto a insistir, a multipropriedade só é multipropriedade rentável enquanto ela tiver uma estrutura mantida. Claro. Elevador funcionando, piscina maravilhosa, sauna funcionando e tal. Senão não vale a pena. Isso é uma coisa que nós devemos sempre colocar na mesa quando se fala em multipropriedade. Pô, Durval, olha, estamos chegando no final desse episódio, e tinha muita coisa pra falar. Não dá pra parar de falar com você, cara. É muito prazer, não é, Capobianco? A conversa flui, ó, eu nem olhei pra câmera nada, porque flui tanto, cara. Obrigado, cara. Mas antes de te agradecer, antes de você falar a sua palavra final, você sabe que agora você já sabe que tem aquelas perguntinhas que não são capciosas, mas que são para conhecer mais ainda a pessoa do Durval, essa pessoa maravilhosa, incrível, que eu tive o privilégio de conhecer alguns anos atrás, e manter essa amizade até hoje, que é o nosso Adnoesc. Neste momento final aqui do nosso episódio, eu sei que você já está esperando por esse momento. Fala, pô, o que será que vai ser perguntado isso? O que ele vai falar? Cada um fala uma coisa, tal. Mas olha só, Durval, pergunta aqui. Vamos lá. Se você pudesse jantar, almoçar, ter uma refeição com qualquer pessoa do mundo, viva, falecida já, não importa quem seria? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Por quê, meu amigo? Eu sei que você já falou dele, né? Mas... Porque eu sou como o Papa, eu sou agostiniano, leio muito, gosto muito do que ele fala, rezo a ele toda noite, né? Peço proteção, né? E que conduza bem a minha vida. Então, assim, é uma pessoa que eu gostaria muito de jantar um dia. Né? Você falou vivo ou morto, então eu já... Santo Agostinho. É amplíssima, que a liberdade é sua, com certeza. Bom, muito importante. E isso daí demonstra toda a tua religiosidade, né? O quase padre que você virou,
né? Então, realmente, isso daí é notório. Acho que você tem, Durval, uma coisa, e você tem na essência a humanidade. Eu acho que você tem uma preocupação natural com o ser humano. Eu acho que isso, Durval, a gente conhece, você conhece tanta gente, o Capo Bianco também, a gente conhece muita gente que chega em alguns níveis e perde a humanidade, perde o senso de auxílio, de se doar, de buscar ser melhor, de ajudar as pessoas a serem melhor. E eu tenho certeza que você, em nenhum momento, desde que eu conheço, você deixou de ser humano, sempre preocupado, sempre ouvinte, sempre querendo realmente ouvir para refletir alguma coisa positiva para a pessoa. Isso, assim, é maravilhoso em você. Muito obrigado. De verdade mesmo. Eu estou falando de coração e para deixar registrado aqui para todos sempre. Tá? E me fala uma coisa, Durval, nessa caminhada de vida que você teve, desde lá dos seus bancos acadêmicos, antes mesmo de fazer direito, até o porquê da tua escolha no direito, e o que você falaria para aquele jovem, né, para falar o seguinte, olha, esse o caminho, faz isso mesmo. O que você falaria, o conselho que você daria pro jovem, como você tem hoje um filho já engenheiro ambiental e você tem um outro filho, quantos anos tem o teu segundo 16. filho? 16 anos. Que ele tá chegando em momentos de escolha, daqui a pouco é vestibular, isso, aquilo. Em vez de falar pro teu filho, o que você falaria para você, olhando para trás? Eu diria o seguinte, né? Hoje o mundo está muito mudado, né? Mas assim, eu diria para o meu filho para ele seguir o coração dele, né? Porque muitas vezes você segue os outros, né? E vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso superior que não te retrata, né? Então, eu já superei isso, viu, Jorge? Eu já era mais conservador. Para mim, eu tinha os 4, mas eu sou velho, né? Para mim, curso era Direito, Engenharia, Medicina, lembra? Administração, a gente tinha esses cursos, né? Hoje não, hoje eu percebo que o mundo está lotado de cursos fantásticos, vários deles até eu gostaria de fazer, né? E assim, eu acho que, e eu diria para o meu filho, não importa o que você escolheu, seja o melhor naquilo que você escolheu. Se você escolheu arquitetura, vai ser o melhor arquiteto, se você escolheu gastronomia, vai ser o melhor chefe de restaurante. Procure sempre, né, a perfeição, não a total, porque essa é uma perfeição divina, mas dentre a perfeição humana, você tem que se destacar. Então, todos os dias, aquilo que você vai fazer, você tem que doar o melhor de você para aquilo, né? Eu acho que é isso daí. Primeiro, então, resumidamente, fazer o que seu coração manda, né? E fazer bem. Ser perfectível. Isso, né? É isso mesmo. Buscar ser o melhor a todo momento naquilo que você se propõe a fazer. Né? Perfeito. E assim, a gente, natural, todos nós temos nossas mazelas, todos nós temos nossos defeitos, mas entender, identificar e buscar superar, eu acho que essa é uma busca de se tornar um ser humano melhor. Sim, né? sim. Chegar a olhar para trás, eu acho que você tem essa convicção toda do quanto você melhorou ao longo do tempo em tudo que você se propôs a fazer, né? Sim. Vários erros, né, os quais você conserta e vamos em frente, né? Temos que aprender com os erros. Temos muito ainda que trilhar, né? Com certeza. Meu amigo Durval, olha, Durval Salche, Salche, Durval Salche Júnior, muito obrigado, meu amigo, por estar aqui. E, olha, eu fiquei muito feliz com esses 2 episódios que nós gravamos. Fala aí o que você quiser, meu amigo. Não, eu só quero agradecer. Foi momentos maravilhosos que aqui nós passamos diante de 2 amigos que são amigos irmãos, né? Na minha vida eu não tive mais do que 10 amigos irmãos, e vocês estão entre eles, quer dizer, só faltam 8 agora, né? Porque 2 vocês já ocuparam o lugar, né? Então, e agradecer, né? Foi ótimo para mim, obrigado a vocês todos, espero que tenham gostado. Né? A multipropriedade é sempre muito complexa, né? Não é num primeiro momento que você vai absorver tudo, mas acho que nós demos um panorama legal hoje aqui. Sim, assim, daria pra gente ficar mais umas 3 horas aqui conversando, no mínimo, porque o tema rende bastante. Mas eu acho que como negócio, eu acho que a gente conseguiu atingir bem, porque eu acho que assim, o técnico, a legalidade tá lá, artigo de lei, você pega o Código Civil, tá lá no Código Civil, lá 1378 e seguinte,
o alfabeto lá tal. Segue na lei. Agora, entender o negócio, é esse que é o papo. Né? É isso que vai agregar valor para sua advocacia. Sim. Por isso que eu faço aquele convite. Tá acabando o episódio, mas peraí, dá tempo. Entra lá em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. A anuidade baratinha por todos os benefícios que você tem na Adnotari, núcleos temáticos, desconto de cursos, materiais exclusivos para associados, um grupo de WhatsApp que bomba. E você tem aqui no canal do YouTube acesso gratuito e sempre será a muito conteúdo. Sim, vejam todos os episódios anteriores, o último que nós gravamos também com o Durval sobre função social imobiliária, e você vê todas as outras nossos podcasts aqui que estão à disposição de você. E curte, compartilhe, comente, mande sugestões, entra lá no Insta, @Adnotari no Instagram, para poder também, manda mensagem box, tudo, faz o barulho que você quiser, porque nós queremos realmente que você, advogada, você, advogado, tenha uma maior experiência, busque empreender em novos negócios imobiliários, principalmente no extrajudicial, que é interessantíssimo, sem perder de vista que o judicial muitas vezes vai ser necessário também, mas com mais assertividade na sua advocacia. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!